Três erros comuns que as pessoas cometem na hora de criar um negócio regenerativo e digital. Olá, eu sou o Daniel e especialista em empreendedorismo regenerativo, e nesse vídeo eu vou falar sobre os 3 pontos que você deve se atentar. Se você errar essa base, o alicerce do negócio, você vai errar tudo. É como a construção de uma casa. Se você errar na fundação, você vai errar na parede. A parede vai ficar rachada conforme chove muito, e aí encharca o solo, e aí ela vai tender a se mover e rachar as paredes. E tende também a cair. Então é importante ter todo esse preparo antes de criar um negócio regenerativo e lucrativo. Se você não sabe exatamente para quem você está direcionando a sua mensagem, você vai estar agindo como se estivesse tentando plantar uma semente no asfalto. Então vai exigir muito esforço e pouco resultado. Então fique atento para você não errar nesses 3 erros, tá bom? Eu lembro muito bem quando eu estava em São Paulo, trabalhando com moda, e em busca de melhorar de vida, em busca de prosperar, de ter mais liberdade geográfica, financeira, liberdade de tempo, porque eu estava trabalhando muito. Eu até estava frequentando as melhores festas, frequentando as melhores baladas, e enfim. Mas eu senti um vazio, uma crise existencial. E foi quando eu percebi que a moda ela não estava me satisfazendo, né? Embora eu gostasse de me vestir bem e tal, de estar bem arrumado, mas aquilo não me satisfazia. E aí foi quando eu decidi largar tudo e ir em busca de mim mesmo, em busca do autoconhecimento, de entender realmente o que faz a minha alma cantar. E aí eu preparei a mochila, uma barraca, e saí mochilando pelo Brasil. E aí foi quando eu tive contatos com algumas ecovilas, né, onde eu tive também a oportunidade de aprender sobre permacultura, sobre bioconstrução, agroecologia, sobre várias técnicas que fazem parte do empreendedorismo regenerativo. Embora o empreendedorismo regenerativo é pautado em princípios, não em técnicas, mas tem várias metodologias que auxiliam, né, na regeneração do planeta, da sociedade e também da economia. E então foi quando eu fui em busca, né, de conhecer, de ter várias experiências para entender o que realmente faz a minha alma cantar. E aí o que eu percebi? Que tem um eixo, que é o eixo vertical, que estava alinhado com o empreendedorismo. Através do autoconhecimento, através de várias vivências, eu percebi que o empreendedorismo ele estava alinhado com o meu valor, que é da liberdade, né? Ele proporciona liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, porque a partir do momento que você cria uma equipe, um processo, né, um sistema, você tem liberdade, diferente do empregado, né, que vem troca horas por dinheiro, ou até mesmo o autônomo, né, que um dentista, por exemplo, está ali trabalhando e ele vende as horas, ele troca horas. Se ele quiser ganhar mais, ele tem que trabalhar mais. E o empreendedor não, ele pode criar várias filiais, ele pode treinar uma equipe e dividir o trabalho e com isso aumentar o lucro, né? Então foi quando eu decidi que empreender. Então empreender, esse é o caminho. Agora tem também o eixo horizontal. Existe o mercado, que é a pizza inteira. Vou imaginar que a pizza inteira é o mercado. Uma fatia da pizza é um nicho. Vamos imaginar que a pizza inteira é o mercado da construção civil. A fatia do mercado é construções ecológicas, residenciais. Você entende como que eu estou cada vez mais sendo mais específico? Vamos pegar outro exemplo. Dentro da saúde a gente tem alimentação, a gente tem atividade física e também sono. Esses 3 pilares eles compõem o mercado da saúde. Então vamos pegar alimentação, por exemplo. Dentro de alimentação a gente tem dietas de emagrecimento,
A gente tem um subnicho ainda, dietas de emagrecimentos para gestante. Você entende quando vai ficando mais afunilado? Por que é importante definir e ser específico na hora de definir o nicho que você vai atuar? Porque é muito mais... É como se você tivesse uma sniper, é como se você fosse mais cirúrgico, entende? Você economiza energia na hora de você comunicar. Porque quando a gente define bem o nicho que a gente está inserido, a gente também vai definir melhor quem são as pessoas que estão dentro desse subnicho. Você entende que eu falei dieta para emagrecimento para mulheres gestantes. Então, quando você tem essa especificidade, você consegue identificar quais são as dores das gestantes, são as queixas, quais são os desafios, as necessidades, quem ela quer se tornar, né? Emagrecendo, o que ela busca, quais são as objeções, será que eu consigo emagrecer mesmo comendo as coisas que eu gosto, sem abrir mão dos prazeres, assim, né? Então, tudo isso, quando a gente define o mercado, o nicho, depois o subnicho, a gente passa também a conhecer melhor para quem a gente está oferecendo, com quem a gente está se comunicando. Por exemplo, o meu mercado é de negócios, né? Dentro do mercado de negócios, a gente tem um nicho de empreendedorismo. A gente tem gestão e marketing dentro de negócios. Mas eu escolhi atuar no mercado, no nicho de empreendedorismo. Depois, eu fui mais específico. Não é qualquer empreendedorismo. Não é esse empreendedorismo que tem um foco apenas no lucro e no crescimento rápido. Eu foco num empreendedorismo que regenera a sociedade, regenera as comunidades, regenera a natureza e também regenera a economia. Já visto que vários negócios surgem com um objetivo de gerar lucro por si só e outros que, sim, é importante gerar lucro, mas também a gente vai pensar no bem-estar dos clientes, no bem-estar da sociedade, das pessoas que trabalham com a gente, no impacto que a gente gera em torno do nosso negócio e também, se a gente trabalha com matéria-prima, como que a gente pode também contribuir para a natureza, para ela se regenerar, para ela se reproduzir de uma maneira saudável. Então a gente pensa de uma forma holística, certo? Negócios, empreendedorismo regenerativo. Então, quem busca esse tipo de empreendedorismo? São pessoas que querem criar um negócio, mas não sabem por onde começar, mas querem criar um negócio que faça sentido para elas, ou seja, que esteja alinhado com o propósito delas, que faz a alma delas cantarem, e também negócios que tenham um significado profundo, que de alguma forma vai deixar uma contribuição, um impacto positivo na sociedade e também deixar um legado para as próximas gerações. Então, é esse tipo de avatar que está dentro do empreendedorismo regenerativo. A gente tem outro avatar também, que são os empreendedores que já têm um negócio tradicional, convencional, né? Mas que querem aplicar os princípios da regeneração e também querem migrar do formato offline, né? De negócios offline para um negócio digital. Então, para isso para essas pessoas que eu falo. E também para aqueles que são profissionais liberais, como coach, terapeutas, analistas, consultores, que querem também, de alguma forma, migrar para o digital, alavancar suas vendas, criar mais lucro, que também queira ter mais tempo livre, porque uma vez que você tem um negócio digital, você começa a agregar muito mais valor para os seus atendimentos. E aí você começa a cobrar mais caro, você pode ter mais tempo, você pode organizar sua agenda, né? Então você consegue criar, por exemplo, um infoproduto, um produto de informação, de conhecimento e vender esse conhecimento, vender um curso online, uma mentoria, um e-book, enfim. E aí com isso alavancar suas vendas e aí você pode escolher se você quer trabalhar mais ou se você quer aproveitar mais a vida.
Então, os negócios que não têm uma definição clara do nicho, subnicho e o avatar, eles tendem a dispersar muita energia, dispersar recursos e tempo também. Porque uma vez que você quer falar com todo mundo, você acaba não falando para ninguém. Imagina que você está querendo vender marmitas para vegetarianos. Se você falar com pessoas que são carnívoros, você vai desperdiçar sua energia. Porque eles não querem marmitas vegetarianas, eles querem churrasco. E vice-versa. Se você tentar vender carne para um vegano, ele não vai te dar atenção. Então você vai ter um peso morto, você vai falar com pessoas que não querem sua atenção. Então por isso que é importante você deixar muito claro a sua proposta de valor e também você selecionar bem para quem você quer falar e falar de uma forma mais assertiva, né? Tocando nas dores, né? Tocando nos desafios das pessoas. Por exemplo, que uma das coisas que os meus alunos sempre trazem assim é exatamente essa falta de clareza, assim, como que eu sou mais assertivo na hora de transmitir a minha mensagem, na hora de vender. Então, quanto mais você conhece, mais impacto você gera e aí, consequentemente, mais resultados. Então, por isso que é importante você ter uma definição clara do seu nicho, subnicho de avatar, para que você tenha uma comunicação mais magnética, mais autêntica. Ter produtos também certeiros, produtos praticamente personalizados para esse grupo de pessoas. Tá? E também gerar mais impacto, você ser mais cirúrgico na hora de gerar a transformação. Aqui eu trago um exemplo também de uma empresa, que é a Patagônia. É uma empresa que trabalha no mercado de vestuários para pessoas que gostam de realizar atividades ao ar livre. Ela produz vestuários, roupas, né, de alta qualidade, resistentes. E mesmo quando essas roupas elas estão bem gastas, o que eles fazem? Eles recolhem dos clientes, reformam e aí repassam para os clientes essas roupas reformadas. Eu não lembro se ela cobra alguma coisa, mas provavelmente não, porque a visão, o propósito dessa empresa é de criar produtos duráveis, assim, para contribuir para o meio ambiente. E uma boa parte do lucro da empresa, eles reinvestem em ONGs e em projetos sustentáveis. Então, esse é um case de sucesso. Se vocês quiserem se inspirar e dar uma olhada, é a Patagônia, uma empresa americana com uma proposta muito legal, muito interessante e bilionária. Então, a primeira coisa que a gente precisa perguntar, qual o problema eu quero resolver? Porque a essência do empreendedor é resolver problemas. Então, é se perguntar, qual é o problema que eu quero resolver no mundo? Né? Por exemplo, eu quero resolver o problema mitigar a pobreza através do empreendedorismo. Mas não qualquer empreendedorismo. O empreendedorismo que tenha sentido, que tenha significado e que tenha sentido para a alma de quem está empreendendo, que esteja alinhado com o propósito dessa pessoa, que esteja alinhado com os talentos, com a paixão, com a competência que ela tem, aquilo que ela faz de melhor. E aí ela vai encontrar uma causa, um problema no mundo, criar uma proposta, uma solução, né, um produto, um serviço, e entregar para o mundo. Então, esse é o processo. É conectar a paixão com aquilo que você faz bem feito, com aquilo que o mundo precisa, ou uma causa, e criar uma proposta de valor, um produto, um serviço, e, através do marketing, oferecer isso para as pessoas. Primeiro você precisa focar também em quais são as necessidades reais do seu avatar, das pessoas que você está se comunicando. Entender quais são as dores dela, quais são as inspirações, quais são os desafios e os obstáculos que ela enfrenta na hora de consumir o seu serviço ou produto, né? Quais são os atalhos que aceleram, como que ela pode ser mais eficiente no uso do seu serviço ou produto, né? Então é tudo isso. E aí a partir daí você começa a alinhar a sua comunicação
para que você consiga ser mais eficiente. Então é importante você fazer essa conexão entre a transformação que o seu avatar, que as pessoas que estão interessadas no seu produto querem, buscam, com, com o seu subnicho, né? Então, por exemplo, empreendedorismo regenerativo. Então, qual é a transformação que as pessoas buscam quando querem empreender regenerando? Elas querem lucro, elas querem gerar um impacto positivo no mundo e que elas querem também fazer algo que esteja alinhado com a sua paixão, com aquilo que faz a sua alma cantar. Então é basicamente isso, né? Então, se você quiser, dá uma pausa no vídeo, escreva quais são os problemas que você quer resolver no mundo. E olha só que legal, o Brasil tá cheio de problemas, né? Porque às vezes as pessoas pensam, como que eu faço para ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro é uma consequência dos problemas que você resolve. Então pensa primeiro nisso. Qual o problema que você quer resolver? Depois você vai pensar qual é a sua paixão, o que você faz bem feito, o que o mundo precisa, o Brasil precisa, qual é essa causa que você quer acordar todos os dias, levantar da cama em busca de resolver essa causa. E também qual é a proposta, qual é o serviço ou produto que você vai entregar para resolver esse problema. Então é basicamente isso. Se você conseguir unir essas coisas, você está fadado a ficar rico, prosperar, a ter lucro. Então dá uma pausa nesse vídeo, escreva tudo que você que veio, né? Então escreva para ter mais clareza aí. Você definindo o nicho, o subnicho e o avatar pode te trazer muito mais resultado. Uma vez que você tem um subnicho bem detalhado, você também consegue ser o número 1 do seu mercado. Por exemplo, construção civil é o mercado, depois o nicho casas ecológicas e subnicho casas ecológicas de taipa de pilão. Você pega uma técnica da bioconstrução, que aí tem super adobe, tem o adobe, tem pau a pique, tem várias técnicas. Então, se você focar só em taipa de pilão, quando as pessoas pensar, cara, eu quero fazer uma casa com taipa de pilão, ela vai lembrar de quem? Né? As pessoas elas lembram do número 1 daquele mercado, né? Você lembra que foi o vice-campeão da Copa do Mundo da última Copa? Então, o vice-presidente, quase ninguém lembra. Então, quando você é o número 1, você se posiciona melhor, né? Você consegue se destacar, você consegue se posicionar, você consegue liderar aquele mercado. E quando as pessoas precisarem de você, elas sabem onde encontrar. Ela vai no Google, ela vai no Instagram e ela vai te encontrar lá, tá bom? Então, por isso que é importante definir. E outra coisa também é que a sua comunicação vai ficar muito mais assertiva também, cirúrgica, né? Quero fazer um convite para você entrar no nosso link aqui embaixo para participar da jornada do empreendedor regenerativo. Eu não sei quando que você está vendo isso, mas em breve eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você participar da jornada do empreendedor, onde eu vou te explicar os primeiros passos para você criar um negócio regenerativo e digital do absoluto zero, mesmo que você não saiba por onde começar, né? Eu vou te basicamente pegar na mão e trilhar com você todo esse processo, como um guia turístico, né? Que vai definir o mapa, os trajetos, né? O tempo, enfim, planejar tudo para que a gente tenha resultados aí mais rápidos e também de forma mais eficiente, tá? Então, basicamente é isso. Se você fala para muita gente, você acaba não falando para ninguém. Então, eu vou deixar essa reflexão, né? Que as pessoas às vezes elas acham que, não, eu vou deixar bem amplo para eu conseguir falar com muita gente. Só que isso não é verdade. Porque se você está falando, por exemplo, sobre casas ecológicas com taipa de pilão, você vai ser muito mais cirúrgico. Você imagina aquela amostra, né? A amostra da estatística, por exemplo, você tem vários pontinhos dispersos, só que no centro aqui você tem muito mais pontinhos concentrados aqui.
entende? Enquanto tem vários dispersos aqui e uma concentração maior aqui. Então, quando você vai em casas ecológicas de taipa de pilão ainda no centro, onde tem mais ainda concentração de pessoas. Então, você vai falar exatamente ali para aquelas pessoas. Quem é que está interessado em construir uma casa ou até agregar no seu projeto como arquiteto técnicas de taipa de pilão? Eu vou realizar um curso do dia tal ao dia tal, 100% online, gratuito, enfim, onde eu vou te mostrar os primeiros passos para você aprender a agregar mais valor para os seus projetos, enfim, encantar seus clientes e com técnicas altamente eficientes, econômicas e ecológicas também. Então, imagina, né, você se comunicando de uma forma muito mais assertiva, muito mais direta. Então, esse é o poder de você definir. Claro que você não pode ser tão amplo, mas também você não pode ser muito específico, sabe? Taipa de pilão com só na Bahia, eu vou atender só na Bahia. Então isso acaba ficando um pouco mais restrito. Mas você pode muito bem aí sentir para não pesar para nenhum dos lados. Não deixar tão amplo, mas também não fechar muito o seu nicho e subnicho. Então é isso. Eu sou o Daniel, vou ficando por aqui. Forte abraço, Daniel. Até logo.